Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metamorfoses, Mariana aqui falando com vocês, e o tema do vídeo de hoje é sobre o que seria uma possível definição ou algumas características que estariam dentro, né, de um conceito, um guarda-chuva conceitual, digamos assim, do que seria maturidade. Então essa é a proposta do vídeo de hoje. Se você gosta desse assunto, fica com a gente até o final, curte o vídeo e bora pro conteúdo. Fala pessoal, no último vídeo aqui do canal a gente falou sobre ser adulto é a mesma coisa que ser maduro? E a gente viu que não é bem assim na prática, né? A gente já vê pessoas que têm talvez até idade avançada, muitos exemplos, na verdade, que a gente pode encontrar de pessoas com idade mais avançada que ainda apresentam muitas características de um comportamento infantilizado, e ao mesmo passo a gente também encontra pessoas que são mais jovens, até mesmo pessoas na adolescência, são raras, mas acontece, a gente tem exemplos aí no dia a dia de pessoas mais jovens que apresentam características de pessoas mais maduras em alguma área da vida delas. Então, não necessariamente a gente tem que linkar a idade adulta com um comportamento maduro. Isso a gente viu no último vídeo. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês o que seria uma definição de maturidade, ou pelo menos algumas características que a gente pode pensar, né, se essas pessoas tiverem essas características, elas podem ser consideradas pessoas maduras em alguma área da vida delas, ou então em várias, né? E para começar essa discussão, eu queria trazer uma analogia para vocês. Algo que eu fiquei pensando, né, num fruto, uma analogia, se você parar para pensar num fruto. Por exemplo, uma maçã, uma banana. Pensa nisso, tá? Um fruto. Quando esse fruto tá maduro, quando a gente fala, né, que o fruto é maduro, a gente tá querendo dizer o que com isso? Se vocês pararem para pensar, isso significa que esse fruto, ele tá pronto para cumprir uma função, certo? Qual é a função de um fruto, por exemplo, uma maçã? Seria ela estar numa condição ideal para ser degustada, né, para ser comida, e as sementinhas que estão dentro da maçã, elas vão voltar ao solo de alguma forma, né, vão ser replantadas, ou então no mundo animal, se algum animal come um fruto, uma fruta, essas sementes voltam para o solo para gerarem novas árvores. Então, essa seria a função de um fruto, correto? E se a gente fala que o fruto é maduro, quer dizer que o fruto está pronto para cumprir a função dele na natureza, certo? Se a gente pensar assim, quando a gente fala que uma pessoa é madura, será que a gente não pode usar essa analogia e pensar, tá, uma pessoa madura é aquela que está pronta para cumprir uma função, ou o seu propósito, ou o seu chamado, como vocês queiram pensar, mas é uma pessoa que está preparada para agir. Eu penso muito dessa forma, não é uma definição oficial, mas eu acho que é uma boa analogia para a gente começar a nossa conversa sobre maturidade, né? É você estar com as ferramentas ou o preparo intelectual, emocional, físico, para que você possa cumprir uma certa função. Eu acredito muito que é por aí o caminho da definição de maturidade. E se a gente for um pouco mais a fundo, a gente pode pensar assim, tá, que características são essas que uma pessoa dita madura, ela precisa ter para ser considerada uma pessoa madura, com resultados de uma pessoa madura, né? E pensando nisso, a gente pode ver que existem algumas ferramentas, né, que podem atuar em várias áreas da nossa vida, que preparam a gente para atuar no mundo de alguma forma, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que ter uma certa clareza sobre o que é essa função que a gente vai cumprir no mundo, né? Seja uma função, eu não quero ser muito determinista aqui e dizer para vocês que esse é o meu propósito de vida, é algo enorme, mas eu quero dizer algumas funções em algumas áreas da sua vida que você tenha clareza de que você quer cumprir durante a vida. É isso que eu quero dizer com você estar preparado para cumprir uma função. E existem várias funções em várias áreas da vida, certo? A gente pode estar falando aqui de uma área mais pessoal, de relacionamento, a gente pode estar falando aqui de uma área profissional, ou mesmo uma função até de saúde, de amor próprio. Existem várias áreas que a gente pode cumprir a nossa maturidade, tá? E eu acho que para início de conversa, a gente pode pensar na clareza,
né? Uma pessoa que sabe o que ela vai fazer ou a função que ela tem que cumprir em alguma área da vida é uma pessoa que já tem, digamos assim, meio caminho andado, porque ela sabe de onde que ela vai partir. Então eu acho que a maturidade tem muito disso, de você ter uma ideia, uma visão um pouco mais clara do que você quer cumprir. Tá, isso é para início de conversa, beleza. E depois que você tem uma ideia inicial do que de fato você veio para fazer, a função que você quer cumprir ou o resultado que você quer ter, por exemplo, digamos que a função que eu queira cumprir no mundo é ter filhos. Então eu já parto por aí, ok, eu acho que a minha vida vai ser mais plena, digamos assim, se eu tiver uma família. Então se eu tiver uma família, para eu já tenho clareza do que eu quero. E daqui para frente, o que eu faço? Né? Então eu acho que uma pessoa madura também, além dela ter essa clareza dessa função, ela também se prepara, porque ela tem isso muito claro na mente dela, certo? Vocês concordam? Se eu tenho a minha visão muito clara da função que eu tenho para cumprir, eu vou começar a me preparar para atingir essa visão. Então, o que vocês podem ver nos exemplos agora que a gente vê no mundo? Muita gente sendo assim. As pessoas simplesmente não se preocupam em ter plano de vida. Elas não se preocupam em fazer, nem que seja, não precisa ser algo muito complexo, mas eu digo, um plano geral do que você pensa para sua vida, os seus sonhos, as suas metas, algo que pode ser uma coisa mais simplificada, mas pelo menos existe. Você tem um norte para onde você quer ir, você conhece o que você é bom, você conhece os seus talentos e você conhece o que seria um sonho para você, o que seria uma meta que realmente vai chegar e aquecer o seu coração. É uma sensação de dever cumprido, digamos assim, né? De um propósito. Então, pessoas que são um pouco imaturas são pessoas que não têm muita ideia do que elas querem, elas realmente não têm clareza desse norte para o qual elas têm que ir. Então, acho que isso é um primeiro sinal que a gente pode ver de pessoas imaturas, são pessoas que realmente nunca pararam para pensar no seu futuro e também não têm planos para o seu futuro e nem querem parar para pensar nisso, elas só querem viver um dia após o outro. E isso é uma coisa que se a gente parar para pensar nessa nossa definição aqui do vídeo, tá? Que nossa definição, uma pessoa madura, é aquela que está preparada com todas as ferramentas para cumprir a sua função. Se você não tem essa visão de onde você quer chegar, você já tá indo bem devagar ou então no caminho reverso do que seria a construção de uma maturidade na sua vida. Então a gente tem esses dois aspectos, a clareza e o se preparar para cumprir essa função. E é por isso que a maturidade toma tempo. É difícil você ver uma pessoa jovem de idade, né, uma pessoa, um adolescente, ou uma pessoa, um jovem adulto, digamos assim, teoricamente falando em termos biológicos, né, em termos de idade, essa pessoa ser madura. A gente vê pessoas com características de maturidade já para o meio da sua fase adulta, ou então um pouquinho mais sênior. É nesses momentos que a gente vê muitas pessoas que alcançam a maturidade, né? Por quê? Porque a maturidade toma tempo. Isso é algo que a gente tem que entender e também aceitar. A gente não pode ficar se cobrando de que nós temos que ter todos os resultados de pessoas maduras de uma hora para outra. Toma tempo. Então eu acho que para começar o caminho da maturidade, digamos que você chegou nesse momento agora em que você vê que a sua vida não está indo para frente, você está preso em ciclos repetitivos e você começa a ver que você tem características de pessoas mais imaturas. Acho que o primeiro passo para você acordar é você ter em mente, bem claro na sua cabeça, para onde você quer ir. E daí você começa a trabalhar com metas aos poucos para você alcançar esse resultado que você quer. E o caminho para você atingir essa meta, esse é um caminho de maturidade, é o caminho que vai construir em você as virtudes que você precisa para chegar no resultado que você quer. É assim que se constrói maturidade, pelo menos ao meu ver, neste momento que eu estou gravando o vídeo, é assim que eu enxergo como a maturidade é construída. A gente tem que ir atrás das informações e se preparar para alcançar os objetivos que a gente quer, e isso faz da gente pessoas que estão com um nível maior ou construindo um nível maior de maturidade. Um outro ponto que a gente pode pensar também sobre isso é que a gente não necessariamente vai ter maturidade em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. A maturidade é construída por fases, por momentos em que a gente está desenvolvendo naquela área da nossa vida o nosso grau de maturidade.
Então, por exemplo, a gente pode encontrar pessoas com um grau de maturidade mais elevado, com mais resultados, por exemplo, na sua área profissional, mas não na área afetiva. Ou o contrário, às vezes a pessoa ela é muito boa em lidar com um relacionamento amoroso, ou mesmo com um relacionamento dentro da sua família, com seus amigos, mas ela não se sente tão preparada profissionalmente para ter resultados no mercado de trabalho. Isso pode acontecer. Então, a maturidade ela é construída, digamos assim, em áreas da nossa vida aos pouquinhos. Pelo menos é assim que eu vejo, né? E o que a gente pode falar, o que eu acho que eu gostaria de trazer para vocês agora no final desse vídeo, é que o que seriam essas características que a gente pode desenvolver maturidade para as diferentes áreas da nossa vida. Eu penso muito assim, que existem três grandes ferramentas que a gente pode desenvolver maturidade. A maturidade ela pode ser desenvolvida na nossa área material, física, tá? A maturidade ela pode ser desenvolvida na nossa área emocional e pode ser desenvolvida também na área espiritual. Eu vou trazer vídeos mais à frente aqui pro canal falando de cada um dessas três áreas que a gente pode desenvolver maturidade, mas só para trazer bem rapidamente para vocês o que seria a diferença de cada uma. Eu enxergo a maturidade material ou física como o nosso corpo biológico já estando maduro, que nem eu falei para vocês o exemplo da maçã, do fruto, é quando o corpo fisicamente ele já está com todas as suas funções prontas para atuar no mundo, para atuar na natureza. Ou seja, nós temos um cérebro funcionando, nós temos um coração funcionando, nós temos tudo que é necessário para que o nosso corpo seja funcional. É isso, maturidade física, mas eu acho também que vai além do nosso corpo. É sim o nosso corpo físico, ou seja, os especialistas falam que mais ou menos aí com os nossos 18, 20 anos, a gente já está com todas as funções biológicas 100% prontas para que a gente possa cumprir as nossas funções no mundo. Então, essa maturidade física pode ser alcançada aí mais ou menos, física biológica, né? Pode ser alcançada mais ou menos aí por volta dos 18, 20 anos, mas eu também considero que uma maturidade material, ela também está relacionada com recursos materiais. E quando eu falo recursos materiais, eu tô querendo dizer a parte, sim, financeira, né? Se você tem um lugar para morar, se você pode se bancar, se você tem como pagar as suas contas. Então, tudo isso faz parte do que seria uma maturidade física ou uma maturidade material. Então, digamos assim, nós temos um jovem aí recém-formado, com os seus, não sei, 20 e poucos anos, 23, 24 anos, se formou na faculdade, mas não tem um emprego. Ele é o quê? Biologicamente maduro, porque já tem todas as suas funções corporais em pleno vapor, né? Mas não tem um emprego e não tem como se sustentar. Então, ele é dependente de alguém, certo? Nesse caso, não há maturidade ainda, pelo menos a maturidade não está num nível alto na área material. Tá? Essa segunda área que eu queria trazer para vocês também é a área emocional. Sim, a gente tem que desenvolver maturidade emocional e, aliás, é uma das características até mais importantes, digamos assim, tanto para nossa área pessoal, afetiva, né, com família, com relacionamentos, como também numa área profissional. Por quê? Nós trabalhamos com pessoas, né? Existem empregos, é claro, que você pode trabalhar um pouco mais independente, sozinho, sem equipe, mas geralmente quando você se confronta, né, quando você entra num emprego que exige de você capacidades de lidar com outros seres humanos, você tem que ter maturidade, não apenas para você entender os seus sentimentos, a forma que você encara, que você entende os seus sentimentos, as suas emoções e você reage a essas emoções, tá? Como também como você enxerga as emoções das outras pessoas e reage às emoções das outras pessoas. Isso é muito relacionado ao que eu quero chamar de maturidade emocional. Vamos ter vídeos no canal também, vou trazer bastante vídeo para vocês sobre isso, tá? E uma terceira área da maturidade, digamos assim, né? É a maturidade espiritual. Quando eu falo maturidade espiritual, eu não tô querendo necessariamente falar de uma religião, muito embora a religião ajude muito no desenvolvimento da sua maturidade espiritual, tá? Mas eu quero dizer algo até mais além
do que uma religião. Eu quero dizer aquele senso de propósito, aquele senso de que eu vim para o mundo para fazer alguma coisa um pouco mais especial, para deixar um legado, nem que seja um legado, o legado necessariamente não seja algo grandioso, mas pode ser um legado aí de você deixar uma família bem estruturada, ou então um legado de você escrever um livro, algo que motive você, que seja uma espécie de chamado de alma. E você pode ter vários, tá? Não precisa ser um legado só, mas eu acredito muito que a maturidade espiritual está voltada para a área do propósito, para você fazer algo maior que ajude o planeta, que ajude outros seres humanos e outras gerações que por aqui vão passar. Então a maturidade espiritual está muito ligada nessa área também. E é claro, como eu falei para vocês, a religião, a espiritualidade, tudo isso ajuda muito para que a gente se conheça como ser humano e a gente possa atuar de uma forma até mais impactante na nossa área espiritual quando a gente conhece do que a gente está falando, o que move a gente, quais são as nossas preferências para atuar no mundo. Tudo isso está voltado com maturidade espiritual, que eu também quero trazer vídeos aqui pro canal sobre isso, mas eu acredito que para nossa conversa de hoje, já só pra gente trazer algumas definições, a conversa de hoje já serviu bastante, tá? Só pra gente começar a conversa do que é maturidade. Espero que vocês tenham entendido essa minha ideia, basicamente, do que é maturidade. Não sei se vocês concordam, se vocês têm outros comentários sobre o que seria a definição de maturidade, por favor, estão convidados, sejam muito bem-vindos a colocarem comentários aqui embaixo, que eu quero ler os comentários de vocês, para ver se vocês concordam, se vocês têm outras ideias sobre o que seria a maturidade e também como desenvolver a maturidade nessas 3 áreas, nesses 3 aspectos que eu falei para vocês da nossa vida: a parte física e material, a parte emocional e a parte espiritual. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha aberto um pouquinho os olhos de vocês, a consciência de vocês para a maturidade e para como a gente pode desenvolver essa maturidade ao longo da vida, tá? Foi só uma reflexão, mas eu espero que tenha sido bastante construtiva aí para vocês, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Por favor, curtam o vídeo para ajudar a divulgação desse canal, tá bom? Comentem aqui embaixo, quero saber aqui das ideias de vocês também sobre o tema que a gente conversou hoje, tá bom, gente? Muito obrigada! A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!